Alerta vermelho. Capítulo 9. Dormindo no chão em Davos. Tudo estava se encaixando à perfeição. Eu tinha os 25 milhões de safra, grandes ideias de investimentos e estava prestes a me lançar numa incrível aventura em Moscou ao lado da mulher que eu amava. Mas havia uma grande nuvem negra no horizonte. As eleições presidenciais russas, marcadas para junho de 1996. Boris Yeltsin, o primeiro presidente russo eleito democraticamente, era candidato à reeleição, mas o cenário não se afigurava muito promissor para ele. Seu projeto de migrar o país do comunismo para o capitalismo fracassara de maneira retumbante. Em vez de serem divididas entre os 150 milhões de habitantes do país, as ações das empresas estatais privatizadas em massa acabaram nas mãos de 22 oligarcas, que passaram a controlar 39% da economia do país, enquanto o restante da população vivia na pobreza. Para pagar as contas, professores se tornavam motoristas de táxi, enfermeiras se prostituíam, museus vendiam telas de seus acervos. A quase totalidade dos russos se sentia apequenada e humilhada e detestava Yeltsin por isso. Em dezembro de 1995, época em que me preparava para me mudar para Moscou, Yeltsin tinha apenas 5,6% das intenções de voto. Enquanto isso, Gennady Zyuganov, seu adversário comunista, vinha crescendo nas pesquisas e tinha o maior índice de popularidade entre todos os candidatos. Muita gente temia que, se vencesse as eleições, Zyuganov expropriaria tudo que havia sido privatizado. Eu podia engolir um monte de coisas ruins na Rússia, hiperinflação, greves, falta de alimentos e até violência e criminalidade, mas seria totalmente diferente se o governo confiscasse tudo e declarasse que o capitalismo tinha acabado no país. O que eu deveria fazer? Como ainda havia alguma chance de Yeltsin vencer, não recuei do negócio com safra. Por outro lado, eu tampouco poderia colocar seu dinheiro em um país capaz de, literalmente, tomá-lo do dia para a noite. Concluí que o melhor caminho seria manter a mudança para Moscou e esperar. O fundo poderia segurar o dinheiro até que se definisse quem ganharia a eleição. No pior cenário, eu suspenderia tudo, o fundo devolveria o dinheiro para a safra e eu voltaria a Londres para recomeçar do zero. Independentemente dos meus planos, Sandy Kaufman tinha suas próprias ideias sobre a melhor forma de proteger os interesses de safra. Em janeiro de 1996, ele me ligou para avisar que, antes de liberarem algum dinheiro, eu precisaria preparar um manual de procedimentos operacionais. Que diabo seria um manual de procedimentos operacionais? Pensei. Isso não estava no contrato. Safra obviamente estava com medo. E tal exigência parecia ser um jeito elegante de ganhar tempo, enquanto decidia se seguiria adiante ou recuaria sem realizar o aporte prometido no fundo. Eu poderia peitar Sandy, mas não queria forçar a barra. Comecei a trabalhar no projeto pedido e continuei de olho na evolução das pesquisas eleitorais na Rússia, na torcida de a maré mudar a meu favor. Já com uma semana de trabalho no tal manual, recebi uma ligação do meu amigo Mark Holtzman. Nós tínhamos nos conhecido em Budapeste 5 anos antes, quando eu trabalhava para Maxwell. Ele geria um banco de investimento de luxo especializado no leste europeu e na Rússia e tinha a melhor rede de contatos que eu já vi. Era capaz de cair de paraquedas em um país em desenvolvimento e em 24 horas conseguir reuniões com o presidente, o ministro das Relações Exteriores e o chefe do Banco Central. Embora tivesse mais ou menos a minha idade, eu me sentia um amador ao seu lado quando ele exibia suas habilidades políticas. "Oi, Bill", disse ele, assim que atendi. "Estou indo para Davos. Quer ir comigo?" Mark se referia ao Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça, evento que anualmente reúne presidentes de grandes corporações, bilionários e chefes de Estado. Era o acontecimento mais importante da nata do mundo dos negócios em nível global. Os requisitos mínimos para participar do fórum, ser dirigente de um país ou de corporação de alcance global, junto com uma taxa de inscrição de $50.000, foram pensados justamente para que gentalha como eu e Mark não pudesse simplesmente dar uma passada em Davos. "Eu adoraria ir, Mark, mas não fui convidado", respondi como se não fosse óbvio. "E daí? Qual é o problema? Eu também não fui." Balancei a cabeça diante da singular combinação de audácia, esquecimento e espírito de aventura de Mark. "Certo, mas onde vamos ficar?" Isso era um obstáculo adicional, já que era sabido que todos os hotéis da região já estavam com lotação esgotada havia mais de um ano, devido a reservas antecipadas. "Isso não vai ser problema."
Consegui reservar um quarto no Bel Séjour, um hotel bem no centro. É modesto, mas será divertido. Vamos lá. Eu tinha muito trabalho a fazer e estava em dúvida até Mark dizer empolgado: Bill, você precisa vir. Organizei um grande jantar para Gennady Zyuganov. Como será que Mark conseguiu armar isso? Pelo visto, ele teve a clarividência de começar a cultivar uma relação com Zyuganov antes de ele aparecer no radar político de qualquer outra pessoa. Quando foi anunciado que ele participaria do Fórum Econômico Mundial de Davos, Mark o procurou e disse: vários bilionários e presidentes de enormes empresas que eu conheço estarão lá e gostariam muito de conhecê-lo. O senhor aceitaria participar de um pequeno jantar privado conosco em Davos? É claro que Zyuganov aceitaria. Mark imediatamente se pôs a escrever cartas para todos os bilionários e presidentes de corporação que estariam em Davos, dizendo: Gennady Zyuganov, possivelmente o futuro presidente da Rússia, gostaria de encontrá-lo pessoalmente. Você está disponível para participar de um jantar no dia 26 de janeiro? É claro que estavam. Esse era o jeito de Mark conseguir as coisas. A estratégia era meio tosca, mas absurdamente eficaz. Assim que Zyuganov entrou na história, tratei de agarrar a oportunidade. Na terça-feira seguinte, voamos para Zurique e tomamos o trem para Davos. Apesar de sua reputação de resort exclusivo, surpreendi-me ao descobrir uma cidade nem um pouco refinada. Na verdade, tem uma atmosfera quase industrial, pragmática. Uma das cidades mais populosas dos Alpes suíços está repleta de complexos de apartamentos funcionais que se parecem mais com conjuntos de habitação popular do que com um pitoresco resort de esqui nos Alpes. Mark e eu chegamos ao Bel Séjour. A recepcionista nos deu um olhar maroto quando fizemos o check-in. Éramos 2 homens dividindo um quarto com uma cama de solteiro, mas não ficamos incomodados com isso. Subimos e desfizemos as malas. Ele ficou com a cama e eu fiquei no chão. Era ridículo. Éramos 2 penetras naquele lugar. Não tínhamos sido convidados, não tínhamos pagado a taxa de inscrição e não dispunhamos de nenhuma credencial para entrar no centro de conferências onde as coisas realmente aconteciam. Mas nada disso importava, porque o local que realmente nos interessava era o Sunstar Park Hotel, em cujo saguão todos os russos se juntavam para reuniões. Assim que arrumamos as coisas no quarto, fomos para o Sunstar e demos um giro pelo saguão. Havia russos de todas as formas e tamanhos. Logo avistei um conhecido, um empresário chamado Boris Fyodorov, presidente de uma pequena corretora de Moscou que havia sido ministro das Finanças da Rússia de 1993 a 1994. Era gordinho, tinha cabelo castanho e curto, bochechas roliças e olhinhos pequenos emoldurados por óculos de armação quadrada. Fyodorov exalava um ar de arrogância absurda para um homem de menos de 40 anos. Quando Mark e eu nos aproximamos da mesa onde ele estava tomando um café, ele nos dirigiu um olhar condescendente e perguntou, em inglês: "O que você está fazendo aqui?" A situação me lembrou os tempos de escola. Fyodorov pode até ter sido ministro das Finanças da Rússia, mas agora não passava de um dono de uma irrelevante corretora de Moscou. "Tenho 25 milhões de dólares para investir na Rússia", disse eu, como quem não quer nada. "Mas antes disso, preciso descobrir como vai ser o desfecho da eleição para Yeltsin. É isso que estou fazendo aqui." No instante em que eu disse 25 milhões de dólares, a atitude de Fyodorov mudou radicalmente. "Poxa, Bill, sente-se aqui comigo. Qual é o nome do seu amigo?" Apresentei-lhe Mark e nos sentamos. Quase imediatamente Fyodorov disse: "Não se preocupe com a eleição. Bill, Yeltsin vai ganhar com certeza." "Como você pode estar tão certo disso?" perguntou Mark. "Ele mal tem 6% das intenções de voto." Fyodorov abriu o braço e apontou para o saguão. "Esses caras vão consertar isso." Segui com os olhos o movimento de sua mão e reconheci 3 homens: Boris Berezovsky, Vladimir Guzinski e Anatoly Chubais. O trio estava mergulhado numa acalorada conversa em um canto. Berezovsky e Guzinski eram 2 dos mais famosos oligarcas russos. Ambos tinham saído do nada e, atropelando quem estivesse no caminho, se tornaram donos bilionários de bancos, emissoras de TV e outros importantes ativos industriais. Chubais era um dos mais astuciosos operadores políticos da Rússia. Foi ele o arquiteto das reformas econômicas de Yeltsin, inclusive o desastroso programa de privatizações em massa. Em janeiro de 1996, ele havia saído do governo para se concentrar em tempo integral à tarefa de dar uma reviravolta na precária campanha de Yeltsin.
Eu não sabia na época, mas aquela cena no saguão do Sunset Park Hotel constituiu o infame pacto com o diabo, em que os oligarcas decidiram apostar todos os seus recursos financeiros e midiáticos na reeleição de Yeltsin. Em troca, receberiam, quase de graça, o que ainda não tinha sido privatizado das companhias russas. Em nosso giro pelo saguão, ouvimos de vários outros oligarcas e minigarcas o mesmo sentimento revelado por Fyodorov, de que Yeltsin seria reeleito. Talvez estivessem certos, mas talvez estivessem apenas predizendo o que gostariam que acontecesse. Oligarcas russos estão muito longe de serem as pessoas mais confiáveis do mundo, e Yeltsin estava também longe dos 51% necessários para se manter na presidência. Concluí que seria muito mais prudente calcular e entender as intenções do candidato favorito do que ouvir os devaneios de pessoas na iminência de perderem tudo o que tinham se Yeltsin fosse derrotado. Aquela viagem tinha um importante objetivo: conhecer melhor o pensamento de Zyuganov, e isso eu faria no jantar de Mark. O Fluela Hotel era um dos 2 únicos 5 estrelas de Davos. Foi ali, num salão lotado, que o jantar aconteceu. Mark fez um golaço ao receber lá seus convidados. Naquela noite, foi o evento mais concorrido da cidade. A mesa estava montada no formato de um grande quadrado, com as cadeiras do lado de fora. Fiquei observando o rosto dos convidados à medida que chegavam e tomavam seus lugares. Nunca antes tinha visto um grupo de pessoas tão impressionante. Estavam lá, entre outros, George Soros, Heinrich von Peter, CEO da Siemens, Jack Welch, CEO da GE, e Percy Barnevik, CEO da Asia Brown Boveri. Ao todo, havia uns 20 bilionários e CEOs de grandes corporações, além de mim e de Mark. Vesti meu melhor terno para não destoar, mas sabia que seria o único a dormir no chão naquela noite. Alguns minutos depois de todos se acomodarem, Zyuganov fez uma entrada triunfal, junto com um intérprete e 2 guarda-costas, e então se sentou. Mark bateu levemente no copo com um talher e se levantou. Muito obrigado a todos por estarem aqui conosco esta noite. Estou muito honrado por ser o anfitrião neste jantar para Gennady Zyuganov, líder do Partido Comunista e candidato à presidência da Rússia. Seguindo a deixa, Zyuganov já ia se levantar quando Mark, de improviso, acrescentou: gostaria também de agradecer a meu co-anfitrião Bill Browder, que me ajudou a tornar possível esta iniciativa. Mark ergueu o braço com a mão espalmada para cima em minha direção. Bill, por favor. Levantei-me apenas levemente da cadeira, fiz um aceno quase imperceptível e voltei a sentar. Fiquei totalmente envergonhado. O gesto de Mark tinha sido gentil, mas naquele momento tudo o que eu queria era ficar invisível. Ao término do prato principal, Zyuganov levantou-se e fez seu discurso com a ajuda de um intérprete. Depois de falar sobre todo e qualquer tipo de assunto, ele sinalizou: aqueles de vocês que temem que eu vá reestatizar ativos não precisam se preocupar. Comecei a me animar. Ele continuou: nos dias atuais, comunismo é apenas um rótulo. A propriedade privada é hoje um processo que não pode ser revertido. Se começássemos a reestatizar empresas, teríamos turbulência social no país inteiro, do Kaliningrado a Khabarovsk. Ele então meneou a cabeça sutilmente e concluiu: espero encontrá-los novamente já como presidente da Rússia. Em meio ao silêncio dos atônitos comensais, Zyuganov sentou-se, pegou seus talheres e atacou a sobremesa. Ele realmente tinha descartado a possibilidade da reestatização? Era o que parecia. O jantar terminou logo depois, e Mark e eu enfim voltamos para o nosso quarto. Deitado no chão, minha cabeça voava a 1000 por hora. Se Zyuganov estava dizendo a verdade, meu negócio continuava de pé independentemente de quem vencesse a eleição. Eu precisava dar a notícia ao Sandy o mais rápido possível. Liguei para ele em Genebra na manhã seguinte, mas não o senti nem um pouco impressionado. Você não acredita nele de verdade, não é, Bill? Esses caras dizem qualquer coisa. Sandy, Zyuganov estava cara a cara com os mais importantes homens de negócios do mundo. Isso deve contar para alguma coisa. Não significa nada. As pessoas mentem, políticos mentem, todo mundo mente. Meu Deus, você falando de um político russo. Se eu acreditasse em tudo que os políticos dizem, Safra estaria falido hoje em dia. Eu não sabia o que pensar, mas tudo que eu tinha ouvido em Davos me fez sentir que havia uma chance, mesmo que pequena, de as coisas darem certo, e eu faria de tudo para que realmente dessem.